Olá, meus irmãos, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Nós estamos aqui para cultuarmos ao Senhor mais uma vez. E é muito gratificante podermos estar aqui, porque sabemos que o Senhor nos permitiu chegarmos aqui mais uma vez para esse encontro. Nós, há um tempo, desenvolvimos os cultos online e víamos aqui para as gravações e os irmãos cultuavam de casa. Então hoje, poder ver o rostinho de cada um de vocês sentado aqui e ainda aqueles irmãos em casa cultuando ao Senhor, para a gente é muito gratificante e é um motivo de muita alegria, porque Deus tem nos dado a oportunidade de podermos cultuar a Ele. Então eu fico feliz por ter você aqui junto conosco, junto com cada um de nós que estamos aqui. E feliz também por você que está em casa, sentado no seu sofá, na sua cadeira, ou mesmo na sua cama, dedicando aí o seu tempo e a sua gratidão ao Senhor. E eu queria convidar vocês que estão presentes a se colocar em pé. Nós vamos orar e vamos cultuar ao Senhor através desta reunião. O motivo de estarmos aqui é para cultuarmos ao Senhor. E Ele é a pessoa mais importante neste lugar. Você possa fazer isso com todo o teu coração, você possa se render a Ele, entregando a totalidade do teu interior, da tua mente, das tuas palavras, das tuas ações, para celebrar o nome daquele que vive, que reina e que está presente nesse lugar, recebendo o seu louvor e a sua adoração. Amém? Feche os seus olhos. Pai, obrigado por nos permitir mais uma vez estarmos aqui. Obrigado por nos permitir servir ao Senhor, louvar ao Senhor durante esta reunião, durante esse tempo de louvor, durante todo esse culto, Senhor. Nós te agradecemos porque se temos a oportunidade de estarmos aqui é porque o Senhor nos permitiu que assim o fizéssemos. Nós queremos render toda a honra, toda a gratidão do nosso coração, todo louvor e toda a adoração ao teu nome. Seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em nossos corações, seja bem-vindo no lar de cada um daqueles que nos assistem e também adoram e também servem e também cultuam ao Senhor em seus lares. Que a tua presença envolva os nossos corações e nos abençoe com ela, em nome do Senhor Jesus, pois tudo isso nós pedimos ao Senhor em teu nome e em teu nome nós também te agradecemos. Amém. Amém? Vamos celebrar o nome do Senhor Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Sobra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava não separa mais. Agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. Só pra te
véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, Senhor. Fazer teu nome grande, Te dar o louvor que é devido. te dar o louvor que é devido. Estamos Só pra te adorar. só pra te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia, glória a Deus. Celebra o Senhor com as suas palmas, querido. Adora o Senhor. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos permitir desenvolver um tempo de adoração, um tempo de louvor ao Teu nome. Tu és bem-vindo nesse lugar. Nós estamos aqui porque a Tua graça tem nos alcançado, Teu favor tem nos alcançado, Tua bondade tem nos alcançado. E nós podemos celebrar o Teu nome, porque o Senhor vive e reina entre nós e em nós. Glória a Deus, maravilhosa graça. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me fazer livre. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, 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 oh. E traz a paz para o meu caos e faz o órfão um filho teu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me fazer livre. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. O que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei. Maravilhosa graça, Seu infinito amor tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sua vida entregou para me fazer livre. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, 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 o que fizeste a mim. Oh, 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 o que fizeste a mim. Oh, 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 o que fizeste a mim. Oh, 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 o que fizeste a mim. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, papai. Amém, glória a Deus. Que momento gostoso a gente poder celebrar o nosso Deus. Eu sei que vocês estão todos doidos para continuar, e nós vamos continuar, só que daqui a pouco. A gente vai colocar só 2 músicas no começo, porque eu tenho certeza que essa alegria no coração de vocês vai ser muito maior para adorar a Deus depois da palavra que a gente vai ouvir agora. Então eu queria que você sentasse, fechasse seus olhos para a gente orar, para Deus falar ao nosso coração. Senhor, nós estamos reunidos aqui por causa do que o Senhor fez. Foi o Senhor que nos resgatou, foi o Senhor que trouxe a palavra do Evangelho até nós e depois nos deu a fé para acreditar. E se há alguém aqui entre nós, também está aqui, ó Deus, por causa da Tua graça e do Teu favor que trouxe. O Senhor tem sido bondoso, criado oportunidade de salvação. A Sua graça tem se manifestado de maneiras tão doces para nós. E nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar através da Tua palavra, enchendo o nosso coração de convicção, de fé e de alegria, nos levando a rendermos ao Senhor cada dia mais, no nome de Jesus. Amém? Bom, a gente parou de falar sobre Neemias, a gente terminou o livro na semana passada, e foi muito legal estudar sobre esse grande líder que ajudou na reconstrução de Jerusalém, e também na reconstrução de um grande avivamento lá no povo de Israel depois do exílio. E por conta dos tempos que a gente tem vivido, eu entendi que seria por bem a gente estudar um outro livro da Bíblia. Um livro que nos trouxesse força, coragem, nessa época de incerteza, de dúvida que nós estamos vivendo. É por isso que eu começo com essa frase pequenininha, não tenha medo. Eu sei que a situação é muito parecida com essa da foto, né? A gente está aqui, já é o segundo culto, a gente está limitando a 60 pessoas, não pode ter contato, todo mundo de máscara, e por muitos lugares as igrejas ainda estão assim vazias, né, com as portas fechadas ou entreabertas, mas sem ninguém ali, e isso é chocante. Nunca que a gente imaginou que ia viver um momento como esse na história. O pessoal que é ligado em sinais já fica assim antenado, meu Deus, o que está acontecendo, essa praga, outras pragas que aparecem aqui e ali, gafanhoto vindo lá de baixo, terremoto não sei na onde, guerra, pastor, isso não são os sinais da vinda, e tem gente que está nessa situação, tem gente que está preocupado com o momento, sofrendo por conta do isolamento, sofrendo pelo medo de pegar a doença, sofrendo a indisposição que essa situação tem causado na nós, dentro de casa, não poder se relacionar, não poder abraçar as pessoas queridas. Os meus filhos estão lá, lamentando não poder ver o vô e a avó. Né, o meu pai fez 70 anos na semana atrasada, e as crianças, eu quero ver o vovô, e eu não posso levá-los para ver o vovô, porque são parte do grupo de risco, estão lá em Minas Gerais. Que situação, é difícil viver assim. Eu sei que tem um pessoal que é mais desligado, né? Mas mesmo esse pessoal mais desligado, que não esquenta moringa com nada, fica torcendo para estar certo, né? Ele está certo e o resto está tudo errado, porque senão o negócio também pode ficar feio para o lado dele. O que está acontecendo, afinal de contas, nos nossos dias? O que nós devemos fazer? Nós precisamos dessas respostas, e eu acredito que um livro da Bíblia em específico pode nos ajudar demais a encontrar essa resposta. Eu estou falando do livro de Apocalipse. E, para mim, é o melhor livro da Bíblia. É um livro fenomenal, e eu explico
para você, por quê? Quando você vai assistir um filme, o que você espera que seja bom? O começo, o meio ou o fim? O fim. Quando nós assistimos uma série, nós ficamos torcendo pelo fim. Nós sempre valorizamos mais ou menos o fim. O fim é que importa. Às vezes a história começa ruim, mas se ela termina bem, o filme foi ótimo. Eu estava contando para as pessoas do primeiro culto, eu levei 30 anos para assistir a saga completa do Star Wars. Meus filhos assistiram em menos de uma semana tudo. Aliás, foram 2 dias assistindo todos os filmes. Eu 30 anos, torcendo para ver como é que vai terminar esse negócio, né? Como é que é a força da luz, ou do lado negro, o que vai vencer? E eu fiquei torcendo pelo fim. Ainda bem que não decepcionou, né? A gente torce pelo fim. Agora, por que na Bíblia a gente despreza ou tem dificuldades com o livro que conta sobre o fim? Se fosse um fim ruim, ainda vai lá, mas como é que termina a história? Segundo o Apocalipse, o bem triunfa ou o bem é derrotado? O bem triunfa, o fim é bom. Então, é no mínimo estranho nós não conseguimos valorizar esse livro da Bíblia como deveria. Talvez seja porque é o livro mais controverso da Bíblia. Quando a gente lê ele, pode nos trazer muitos sentimentos ruins e até medo, porque fala de dragão, fala de besta, fala de chifres falantes, fala de mortes aos bilhões, água que não pode ser bebida porque se tornou veneno, um terço das estrelas caindo na terra, morte nas guerras, mortes por os demônios, julgamento de todo mundo no último dia. Quem quer saber dessas coisas? Isso deixa a gente aflito, e por conta disso a gente perde o privilégio de aproveitar esse livro que é um livro fenomenal. Apocalipse é o mesmo termo lá do grego, não foi traduzido para o português, mas significa revelação. Deus nos revelou o que há de acontecer e como que a história termina. É importante a gente dar atenção para esse livro. No entanto, eu tenho certeza que não dá para a gente entender um livro controverso só com a mensagem de domingo. Então, amanhã, às 7h, a gente vai ter um momento de discussão lá no Facebook da igreja, é ao vivo, se quiser participar, você escreve nos comentários, qualquer pergunta, dúvida, a gente vai tentar responder e tentar entender a palavra, explicar a palavra que a gente está pregando aqui hoje, tá? Tá aí o endereço, para quem não tem visto, é só participar junto com a gente, tá bom? Apocalipse é revelação. Revelação do quê? Muita gente acha que é revelação dos fatos históricos do fim, né? Eu quero saber o que vai acontecer, como vai acontecer e quando vai acontecer, e vai para o Apocalipse pensando que tem isso lá, mas não tem isso lá, porque em Atos capítulo 1, versículo 77, os discípulos perguntaram para Jesus antes dele ser levado aos céus: será nesse dia que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E a resposta de Jesus foi curta e grossa: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Datas e fatos específicos Deus reservou para si. O Apocalipse não é sobre isso, é sobre um outro drama espiritual, como nós vamos aprender daqui em diante. É a revelação da batalha espiritual entre o mal e o bem no desenrolar da história. É a revelação sobre o que está acontecendo e o que vai acontecer com o reino de Jesus, e em especial com a igreja de Jesus até o último dia. Por conta disso, esse livro nos interessa. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8, nós vamos ver hoje. E se Deus quiser, nós vamos chegar até o capítulo 3, nas próximas semanas, até a fase das cartas, ok? De cara, eu não prometo para vocês que nós vamos fazer o Apocalipse inteiro, porque são 21 capítulos, e eu não sei como é que vai ser a reação de vocês diante do livro. Mas nós vamos até as igrejas por enquanto. Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 8. E olha só o que está escrito lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, que relatou fielmente tudo o que viu. Este é seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. E assim a gente começa o livro mais controverso de toda a Bíblia. Começa com uma revelação, a palavra em grego é Apocalipse, de Jesus Cristo. Jesus recebeu uma revelação do Pai.
E é importante a gente ter isso escrito aqui, porque lá em Mateus 24, quando Jesus estava falando das últimas coisas que iriam acontecer para os seus discípulos, ele estava falando dos últimos dias, das tribulações, ele disse o seguinte: quanto ao dia e a hora que eu volto, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Nem ele sabia. Quem que falou para ele essas coisas aqui? Deus revelou para Jesus, para ele revelar para a igreja estar preparada para os momentos difíceis, para os momentos que estariam chegando daí em breve. E nós estamos vivendo esses momentos desde então. Essa revelação é importante, mas ela é importante e especial para os servos. Eu queria que você olhasse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a quem? A seus servos. É importante você entender isso, porque essa não é a revelação para os curiosos. Quem quer saber o que vai acontecer? Essa não é a revelação para os crentes batizados que não servem a Jesus, ou para os frequentadores da igreja que acham legal vir na igreja, mas não é um servo de Jesus. Essa revelação do Apocalipse só faz sentido e é bênção para aquela pessoa que está imbuída do compromisso de servir a Jesus com a sua vida, de alguém que tem uma missão para cumprir antes do último dia. Essa pessoa tira proveito dessa revelação, porque essa revelação é para eles, é para muni-los de informação, de fé, de consolo, de conforto, para os momentos difíceis que eles vão enfrentar por causa do nome de Cristo e por causa da dureza do coração na humanidade. Quem está em missão precisa dessa revelação. Quem não está em missão vai achar louco esse discurso, vai achar conversa de senso nenhum, essa história de Apocalipse, e vai ser sim um livro que fica jogado para lá, e que eu não gosto de ler porque eu não consigo entender. Agora, se você está em missão, se você quer ser um servo de Jesus, ou é um servo de Jesus, tem uma missão a cumprir, esse livro vai te encorajar, te confortar, te fortalecer. Esse livro vai corrigir a sua direção, vai renovar dentro de você o propósito para o qual você vive, vai fortalecer a sua fé, vai corrigir você, te livrar das armadilhas, vai te tornar alguém útil, abençoado, cheio de frutos até o último dia. Eu espero que a grande maioria de vocês que estão aqui ouvindo comece a pensar: pô, agora eu quero ler esse livro, agora eu quero aprender, porque eu quero servir, eu quero receber essa palavra para me fortalecer. Olha, Deus mandou essa mensagem para Jesus, que mandou através de João para os seus servos, e o próprio João aparece aqui como um servo que recebe essa instrução, e nos serviu escrevendo ela para nós recebermos hoje. Você que está na igreja, o grande objetivo, quando Jesus te alcançou através do Evangelho, ou te trouxe até aqui o templo, não é você crer em Jesus tão somente, mas é você se tornar um servo dele. Ele é o rei, e ele sempre traz para si súditos, servos, pessoas que reconhecem a sua divindade, que reconhecem o seu senhorio, e querem agradá-lo, servi-lo, cumprir as suas missões. Ele senta no trono, e nós, como servos, servimos a sua vontade. Se essa é a sua condição, você vai gostar bastante do que nós vamos ouvir aqui hoje. Nesse texto também fala de um outro tipo de servo. No versículo 1 fala: ele enviou um anjo para apresentá-la a seu servo João, e a gente tem aqui a presença desses seres espirituais, levando para João essa revelação, se manifestando e contando para ele, levando ele a enxergar as coisas que ele vê no livro. E hoje em dia, muita gente está acostumada a ter uma ideia estranha a respeito de anjos, né? Quem são anjos, o que fazem? Eu vou falar rapidamente. Anjos são seres espirituais que Deus criou para adorá-lo e para servi-lo. A terça parte dos anjos se rebelou contra o senhorio de Deus, junto com Satanás, se tornaram anjos caídos, que nós conhecemos também como demônios. Anjos existem, demônios existem, seres espirituais do bem, seres espirituais do mal, tudo isso existe, apesar de nós não conseguirmos ver com os nossos próprios olhos. João teve o privilégio de um anjo lhe trazer uma mensagem. No entanto, esses seres espirituais que Deus criou, nós não adoramos, nós não servimos, nós não elevamos preces a eles, porque nós oramos e buscamos aquele que é Deus por direito, aquele que reina. Se alguém serve a Deus, então está no mesmo patamar que nós servimos também. Nós não adoramos os mensageiros, nós adoramos o autor da mensagem.
É por isso que nós não fazemos prece para anjo da guarda. Ok? É por isso que nós não fazemos prece para santos. Porque nós temos um único intercessor, um único mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Não deixe isso confundir na tua cabeça. Não faça bagunça, porque é bonito, né, a gente fazendo oração para o anjo da guarda da criancinha, né, santo anjo guardador, vem aqui proteger. Quem envia o anjo para proteger é Deus. Não adianta você pedir para o anjo vir, se Deus não mandou ele vir. Ele não vem. Ele obedece o Senhor dele. E ele obedeceu a Deus, obedeceu a Jesus e trouxe a mensagem para João. Que isso fique bem claro. Nós não fazemos imagem de nada que há no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não as adoramos, porque nós reservamos toda a nossa adoração, toda a glória, toda a exaltação para o único Deus que se assenta no trono, o Deus Trino. Bom, ele trouxe a mensagem para João, e João, aqui pelo texto a gente sabe que ele é um servo de Jesus Cristo. Eu imagino que todos sabem que esse João é o mesmo João, irmão de Tiago, que Jesus Cristo escolheu para ser um dos seus apóstolos. Vocês lembram? Ele devia ter lá pelos seus 20 a 30 anos, era um rapazote, como eu quando entrei no seminário. Eu vejo as minhas fotos hoje no seminário, eu penso, quem que achou que esse cara podia ser pastor, essa cara de moleque? Era a situação de João, novinho, quando Jesus o escolheu. Ele estava pescando no mar da Galileia, era um pescador, um pé rapado, alguém que não significava nada. E Jesus o escolheu para ser seu discípulo e depois o seu apóstolo enviado às nações para pregar o que ele viu e o que ele ouviu. João serviu Jesus por cerca de 80 anos. A essa altura, todos os apóstolos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, muitos foram decapitados. Todos os apóstolos morreram por conta da sua fé. João é o único que está vivo nesse momento. Nós estamos falando do final do primeiro século. E ele não está vivo porque ninguém perseguiu ele, porque ele ficou quietinho. Ele está vivo porque Jesus queria que ele permanecesse vivo até vir encontrar com ele novamente. Tentaram matar ele jogando ele dentro de um óleo fervente. E nem assim ele morreu. Então, para impedir que ele pregasse o evangelho de Jesus, para que ele plantasse mais igrejas, para que ele cuidasse das pessoas como um bom pastor que ele era, exilaram ele no meio de uma ilha no mar Mediterrâneo, ilha de Malta, que está lá até hoje. Na semana que vem eu mostro algumas cenas para você ver que esse é um lugar histórico. João estava exilado em Malta, preso, isolado das suas ovelhas, isolado da igreja, isolado do mundo. Mas Jesus Cristo veio encontrar com ele. João era uma testemunha viva, e Jesus também veio trazer para ele um testemunho, para ele testemunhar para nós. Quando Jesus apareceu para João, quando esse anjo foi enviado lá, é muito interessante notar que o assunto não era a vida de João. Isso talvez passe despercebido para você, mas se você se colocar no lugar, fica mais fácil. Quando você está sofrendo, qual é o assunto que você trata com Deus? Como é que é a sua oração? Ninguém fala, né? Vocês estão com medo de sair na gravação? Daqui a pouco eu viro a câmera ali e mostro vocês tudo lá, vocês vão ver. Qual que é a nossa oração? Eu me lembro quando eu estava no seminário, servindo a Jesus Cristo, lá estudando de dia e de noite, me dedicando, comprando livros, sabe? Aquele negócio de pós-graduação, né? Aquele negócio de querer tirar nota boa. Eu lá no seminário, pouquíssimo dinheiro no bolso. Naquela época, seminarista não tinha dinheiro não. Hoje eles têm até notebook da Apple, né? Naquela época não tinha. Fazia trabalho no notebook do meu amigo de quarto, eu não tinha. E eu me lembro que a gente tomava café lá pelas 7 da manhã, davam para a gente chá e pão com manteiga. Mas era o seguinte, só homem no seminário, então era bom você acordar cedo, porque você não via nada. Então eu acordava cedo para conseguir comer 2 pães com uma xícara de chá. 9 horas tinha o primeiro intervalo, e a turma do 4º ano vendia salgadinho, coxinha, croquete. Sabe aquela coisa que quem comeu às 7, quando chega às 9, sente o cheiro, já se ouriça? Imagina a fome de um cara de 22 anos, magro. O Davi gostou. Uau! Eu olhava para aquilo e só passava vontade, porque eu não tinha R$1 para comprar o salgadinho. E eu me lembro de começar a ficar chateado com Deus, e a minha oração era, poxa, eu deixei minha família, eu deixei meu pai, eu deixei minha mãe para dedicar minha vida ao Senhor, servir a tua igreja.
e eu não tenho R$2 para comprar uma Coca-Cola com salgadinho. Era essa a minha oração, minha dor, minha tristeza, né? Estava me sentindo injustiçado por Deus. Não é mais ou menos assim que acontece com você, quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que saíssem? Quando parece que Deus está deixando você passar por mais dificuldades do que você gostaria de passar. Imagina João. João devotou 80 anos seguindo Jesus de verdade, servindo a igreja de Jesus. Seus amigos morreram, ele continuou firme, escreveu cartas, escreveu um evangelho, orou, abençoou. O que ele recebeu de troca? Foi jogado no óleo quente, sobreviveu. Agora vão dar alívio para o cara. Não, manda ele para a ilha, ficar isolado, preso. Qual que seria a conversa? Engraçado que Jesus aparece para conversar com ele, mas o assunto não é a vida dele, o assunto não é a dor dele, o assunto é a revelação de Jesus, é a revelação da história e do que Deus está fazendo, porque o centro da história não sou eu, o centro da história não é você, o centro da história é o próprio Deus. João não ficou chateado, pelo contrário, ficou muito feliz de receber essa revelação. E eu espero que isso nos ajude também. Olha só o que diz o versículo 3. Vocês, feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo está próximo. A primeira felicidade aqui é uma promessa para pessoas como eu, e tem a possibilidade de pegar o texto e ler e transmitir para aqueles que estão ouvindo. Naquela época, quando ele escreveu o livro de Apocalipse, não dava para fazer tantas cópias, não tinha tipografia, não dava para fazer várias impressões em série, então tinha que passar tudo a limpo. Então uma igreja recebia uma cópia, outra igreja de outra região recebia uma cópia, e alguém tinha a responsabilidade de guardar essa cópia e de ler para a igreja no momento que eles estivessem reunidos, como a gente está hoje. Essa pessoa que lia para os outros, a Bíblia fala que ela é feliz e abençoada só porque está lendo. Eu já estudei com vocês o livro do Apocalipse em 2012, tanto no culto à noite e depois na escola dominical. Fui extremamente abençoado naquela época. Até aquela época eu achava que era um livro controverso. Daquela época para cá é um livro abençoado que traz conforto e consolo ao meu coração. E agora eu estou sendo duplamente abençoado porque vou pregar nesses textos nas próximas semanas de novo. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Muito obrigado pelo privilégio que vocês me dão de abrir e ler, porque isso me faz feliz e abençoado. Mas não é só para mim, é para você também que está escrito ali. Felizes são aqueles que ouvem, mas não somente ouvem, ouvem e obedecem. Se você ouvir as palavras desse livro, se você obedecer às instruções desse livro, a promessa de Deus é boa, felicidade, realização, bênção divina na tua vida por conta da obediência. Vamos continuar? Pois o tempo está próximo. Eu coloquei como tema da mensagem, não tenha medo, ele está chegando. E quando a gente ouve assim, o tempo está próximo, o dia está chegando, isso se refere a quê? Ao fim, ao último dia, ao retorno do Messias, ao julgamento final, a nova terra, novos céus e também ao inferno, onde há um tormento eterno. Isso se refere à salvação, isso se refere também à perdição. E quando você ouve, o dia está próximo, o tempo está chegando, como que isso cai para você? Cai como uma boa notícia ou cai como uma má notícia? Você fica satisfeito, você fica pesaroso? É claro que a resposta para essa pergunta é, depende. Depende. Se você está ouvindo e obedecendo, e alguém vem e fala para você, Jesus está chegando, como é que você fica? Demorou, nossa, eu vou mostrar tanta coisa para ele. Agora, se você está ouvindo e não está obedecendo, alguém diz, Jesus está chegando, como é que você fica? Ixi, estou rolado. Ô Jesus, espera aí, você esperou até agora. 2000 anos, espera mais 2000, né? Eu quero casar, eu ainda não comprei aquele carro, e agora eu estou trabalhando para comprar o carro, não dá para trabalhar para o Senhor, né? Quem está ouvindo, ou nem está ouvindo, não está obedecendo, encara isso como uma má notícia. Jesus está vindo, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer.
Tem tanta coisa que eu não fiz, que se ele me perguntar, eu não vou ter uma desculpa boa para dar. Não. Enquanto alguns, uau, eba, já estou pronto. Mateus capítulo 24, versículo 45, Jesus contou uma parábola, perguntando assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega os de sua casa para lhes dar alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ele está contando uma história mais ou menos assim, de um homem que tem propriedades, tem muitos trabalhadores, e ele precisa sair, ele deixa alguém encarregado de cuidar das coisas dele, como ele cuidaria, da melhor forma, e sai. E essa pessoa agora está encarregada de cuidar, mas como ele demora, pode ser que essa pessoa comece a fazer as coisas do jeito que gosta. Eu vou começar a dormir aqui no quarto do patrão, afinal eu estou no lugar dele. Na hora que ele chegar, eu tiro as minhas coisas, deixo tudo arrumadinho, né? Eu vou começar a usar o carro do patrão, eu estou no lugar dele. Eu vou mandar fulano embora que eu não gosto dele, vou colocar meu parente, afinal eu estou no lugar do patrão. E começa a fazer puxadinho na casa, começa a fazer coisas que o seu patrão não faria. O que vai acontecer quando o patrão chegar? Será que vai tratá-lo bem ou vai tratá-lo mal? Jesus contou essa parábola não é para falar de empregado, de encarregado. Jesus contou essa parábola para dizer que ele vem numa hora em que a gente não espera. E feliz é aquele servo que está fazendo o que devia estar fazendo. Que está usando a sua vida do jeito que devia estar usando, não para o seu bel prazer, mas para honrar e glorificar Jesus em tudo o que faz. A sua vida não é sua. Você não pediu para nascer, no entanto você está vivo na minha frente. No entanto, você está respirando agora. Os dons e talentos não foi você que fabricou, foi Deus que te deu. E por que Ele deu? Para você usar bem, para a honra e para a glória dEle. Feliz o servo que Deus encontra fazendo isso, quando o dia chegar. Uau! A felicidade desse dia, a bênção dessa promessa depende da obediência. Vamos continuar. Versículo 4. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Para aqui por enquanto. João despreza a apresentação. Ele nem se apresenta. Ele fala, eu, João. Não fala nem o sobrenome, nem de onde veio, nem onde nasceu. Não precisa falar, sou João, de Nazaré, de Cafarnaum. João, irmão de Tiago. Não precisa falar isso, porque naquela época, quando se falava João, todo mundo sabia quem era. João é o único apóstolo vivo. João é o discípulo mais próximo que Jesus teve. E que Jesus chamava de discípulo amável. João é aquela pessoa que Jesus confiou o cuidado da sua própria mãe lá na cruz. João é aquele que não fugiu quando Jesus foi preso, mas ficou atrás o tempo todo. João é o único discípulo que estava lá ao pé da cruz quando Jesus estava morrendo. João é um amigo fiel e chegado que tinha coragem, o único que tinha coragem de encostar a sua cabeça no peito de Jesus. João tinha um relacionamento especial com Jesus e Jesus tinha um relacionamento todo especial com João. E aí a gente pensa, nossa, que estranho, né? Essa diferenciação de pessoas. Hoje não pode ter, né? Uma mãe fala, nossa, eu gosto muito de um filho. Tem que falar para o outro também. Né? Tem que dar elogio a contragota, não pode passar, porque senão... Pois Jesus tinha 12, desses 12 ele era mais próximo de 3, e dos 3 ele não escondia de ninguém. O que eu gosto mais é João. Jesus, o politicamente incorreto. Será que rolava um ciúminho, uma invejinha entre eles lá? Certeza que rolava, mas era fato. João tinha algo especial com Jesus. Jesus tinha algo especial com João. Isso não me deixa mal, isso me desafia. Eu espero que desafie também você. Você pode ter uma relação normal com Jesus, ou você pode ter uma relação especial com Jesus. Você pode ser tratado como meu querido, a minha querida, aquela que é próxima do coração, aquele que é próximo do meu coração. E esse relacionamento depende de cultivo. João se permitiu aproximar de Jesus. João se permitiu seguir Jesus apesar da sua pouca idade. João ousou amar a Jesus e não arredar o pé. Nunca. E se você fizer o mesmo? É engraçado que antes de Jesus subir, ele teve um encontro com Pedro. Pedro era o primeirão, fortão, corajosão, cheio de fé, né?
aquele que andou sobre as águas, o único dos 12 que andou sobre as águas, quem foi? Pedro. Pedro que falava antes de todo mundo: tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uau, Pedrão negou Jesus 3 vezes. Estava lá curtindo uma deprê, lascado, coitado. Aí Jesus vem, conversa com Pedro, pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro, agora mais quebrantado e humilde, né, Arnaldo? Ele diz: Jesus, o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu gosto. Ele não usa o mesmo verbo, ele usa outro: eu gosto. Eu não vou me inflar, porque eu já me inflei, me dei mal, agora eu vou ficar mais humilde na minha. E aí Jesus pergunta a segunda vez, e a terceira vez, aí Pedro fica triste, porque Jesus perguntou 3 vezes a mesma coisa: tu me ama, tu me ama. Jesus, o senhor sabe todas as coisas, o senhor sabe que eu te amo. Aí Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Aí Pedro é restaurado e começa a cuidar das ovelhas. E aí Jesus fala: vem e me segue. Jesus levanta, depois de ressuscitado, e sai. Pedro vai atrás. Quem é que vem atrás como é que posso dizer? De metido atrás também, sem ser chamado? Quem? Você sabe, não? João. Jesus fala para Pedro: vem e me segue. Levanta e sai, Pedro vem seguindo. Quem vem atrás? João. Aí Pedro olha para trás e fala: e esse aqui? Jesus olhou para ele: deixa ele. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, isso é coisa minha. E aí todo mundo começou a achar que João não ia morrer. E depois de 80 anos parece que é isso mesmo, né? Na realidade, João foi guardado e não morreu porque Jesus ia encontrar com ele para dar essa última revelação, o último livro da Bíblia. Era querido mesmo, não? Preservado com toda certeza. Olha para isso: eu, João, escrevo a 7 igrejas na província da Ásia. Esse João estava isolado por causa do testemunho de Jesus. Tentaram matar ele, não deu certo. Então colocaram ele numa ilha para ele não pregar, para ele não plantar igrejas, para ele não falar de Jesus. Colocaram ele em isolamento total. Para chegar nessa ilha precisava de uma viagem de vários dias de barco naquela época. João está lá preso, mas mesmo preso, João é um discípulo útil. O isolamento de João é um isolamento útil. É no isolamento que ele tem uma revelação dos céus. É no isolamento que ele escreveu uma carta que serviu de conforto e consolo para milhões de cristãos em 2000 anos de história. Com isso, eu aprendo uma grande lição, uma grande dura lição. Eu não posso usar o isolamento como desculpa porque eu não estou fazendo. Você não deve usar o isolamento como desculpa pelo que você não está fazendo, porque se você é servo de Jesus, tem muita coisa que você não pode fazer agora, nesse momento de isolamento. Mas tem muita coisa que você pode fazer agora. João fez o que ele podia. Ele se relacionou com Deus, Deus se revelou para ele, e ele escreveu o recado e mandou para as igrejas. Jesus ama a sua igreja, e mesmo em isolamento, se você está em Jesus, você deve amar a igreja, porque Jesus amou a igreja. Mesmo nós não podemos reunir, nós devemos amar uns aos outros e servir uns aos outros, aconselhando e orientando uns aos outros. E olha, nós somos privilegiados porque temos Facebook, WhatsApp, YouTube, telefone, chamada de vídeo. E eu sei que vocês andam se relacionando por aí, viu? Tem gente sentada do ladinho que nem é da mesma família. Não estão seguindo as recomendações, estão gravadas ali. Não estão seguindo as recomendações. Então, se a gente pode tanta coisa, por que não servir a Jesus apesar de? E que melhor época que essa? Que melhor época para nós testemunharmos de Jesus do que esta época? Tanta gente estava alheia e agora está desperta, procurando respostas. Tanta gente que está triste, procurando consolo. E qual é a mensagem de salvação? É aquela que está na boca da igreja, aquela que você conhece. E ela aparece aqui, na continuação do versículo 4. Vocês me ajudam na leitura? Essas 2 palavras importantíssimas, vamos lá. Graça e paz a vocês da parte daquele que é, que era e que ainda virá, dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Olha que interessante que nós temos aqui. Eu tenho dito para você não ter medo. E por que você não deve ter medo? Porque nós vivemos
debaixo da graça e da paz do Deus Trino. As 3 pessoas da Trindade aparecem aqui. Aquele que era, que é e que ainda virá. Está falando de Deus Pai. Os 7 Espíritos, está falando de quem? O Espírito Santo. 7 significa plenitude. Todo o Espírito Santo, ele por completo. E de Jesus Cristo. O Deus Trino está oferecendo graça e paz para quem? Para vocês, para mim, para nós. Meus irmãos, em um momento da história, Deus se cansou da humanidade. Deus se entristeceu tanto que Ele disse: eu me arrependo de ter criado o homem, porque todo o seu pensamento é sempre, constantemente para o mal. Eu não vou aguentar. E Deus mandou chuva. E destruiu a humanidade. Restou uma família, a família de Noé, porque Deus manifestou a sua graça mais uma vez. Se for para comparar a maldade com maldade, será que nós estamos atrás ou na frente? Considerando que pessoas, personal trainers, estão morrendo esfaqueados por marido e esposa, por causa de uma discussão, considerando a violência, considerando o linguajar, considerando o que os nossos jovens estão buscando, o que os adultos estão fazendo, e tudo que a gente vê nos jornais, todo o ódio, toda a raiva, todo o distanciamento, considerando tudo isso, vocês acham? Nós estamos na frente ou atrás daquela sociedade que Deus destruiu há tanto tempo atrás? Se Deus quisesse julgar agora e mandar um cometa acabar com esse planeta, será que Ele seria injusto? Não seria. Seria muito justo. Por que Ele não faz isso? Por que Ele não manda uma praga que mata todo mundo e não apenas 0,005? Porque nós vivemos na época da graça e da paz. Deus não está com a espada na mão. Ele está com os braços abertos, convidando, oferecendo favor, oferecendo perdão, oferecendo reconciliação, graça e paz. Não é tempo de medo, porque ainda não é o dia do juízo. Ainda é o momento de se arrepender e se reconciliar com Deus, aceitando o convite que Ele faz. Não tenha medo, porque a graça e a paz da parte do Deus Trino ainda está aqui, e vai permanecer aqui até que Ele volte. Então, é momento de você aproveitar essa oportunidade, é momento de você endireitar o teu caminho, é momento de você aceitar o convite desse Deus que podia estar te julgando, e ao invés disso está te chamando para uma reconciliação. É momento de você endireitar a direção, porque se você seguir na tua direção, você vai fazer aquilo que desaponta Ele, que ofende Ele. Mas se você entregar a vida a Ele como Senhor da sua vida, e fazer a vontade dEle, você vai honrá-lo e glorificá-lo. Ainda que você deixe de viver os seus sonhos, e passe a viver os sonhos dEle, é melhor para você. Quem ama a sua vida e faz o que quer, perde a sua existência. Agora, quem abre mão do que quer para fazer o que Deus quer, acha a verdadeira vida. O mundo está caminhando torto porque busca os seus próprios sonhos, a revelia do que Deus coloca. Agora, todo aquele que abre mão dos seus desejos, que abre mão dos seus próprios caminhos e aceita o convite de Jesus Cristo, a oferta de graça e paz, é inundado com a salvação e se torna nova pessoa, como a gente vai ver nos próximos versículos. Não tenha medo, é uma época de graça e paz. Se Deus quisesse destruir o mundo, já estaria destruído. Não está, porque Ele é paciente e Ele quer que muitos sejam salvos, você inclusive. Isso está escrito lá em 1 Pedro. Outra coisa, não tenha medo, porque quem está falando essa palavra é o Jesus. Quem deu a revelação foi o Pai, transmitiu para Jesus, Jesus transmitiu para o anjo que está levando para João. E diz aqui o texto que essa testemunha, Jesus Cristo, é fiel. O que Ele fala se cumpre, Ele diz, nenhuma palavra que eu proferi vai passar. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Olha para mim, olha comigo para a história. Jesus falou que ia dar para eles um sinal de que Ele era o Messias. O sinal de Jonas. E qual que era esse sinal? Que Ele ia morrer e dentro de 3 dias Ele ia ressuscitar. Ele cumpriu isso? Cumpriu. Jesus falou, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que vai dar para vocês fé, que vai inundar todos aqueles que creem em mim. Isso aconteceu? Aconteceu no dia de Pentecoste. Jesus disse, eu nunca vos abandonarei, eu sempre estarei convosco até o dia do fim. Quem está Jesus, Ele tem cumprido essa promessa até hoje, apesar das suas falhas, sim ou não? Sim. Tudo
o que Jesus falou que ia fazer, ele fez. Ele é uma testemunha fiel. E é ele que nos dá a revelação do Apocalipse. Jesus garante o que ele diz. Ele vai dizer notícias aterradoras. Coisas terríveis vão acontecer ao longo da história com a igreja e contra a igreja, mas ele diz para permanecer firme, para não ter medo da morte, porque ele estará conosco. Até no vale da sombra da morte ele vai estar conosco. Não tenha medo, até porque ele é o governante de todos os reis da terra. Quando Jesus Cristo morreu, ele foi enterrado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome. O nome diante do qual todo poder se sujeita. Satanás foi derrotado. As chaves foram tiradas da mão dele. O evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Isso nunca tinha acontecido antes, porque Jesus reina. O poder do inimigo foi limitado. Os demônios se sujeitavam a ele quando ele estava por aqui, muito mais agora que ele ressuscitou dentre os mortos. A doença obedeceu, o mar obedeceu, o vento obedeceu. Por que nós vamos temer a cultura desse mundo, se Jesus está acima do mundo? Por que nós vamos temer o homem mau, o homem corrupto? Por que nós vamos temer o homem violento, que venha fazer algo contra nós? Eles não podem nada. Jesus pode tudo, e mesmo que nós tenhamos que enfrentar a morte por causa da nossa fé, enfrentaremos de bom grado, porque nós sabemos que aquele que morre em Cristo, também tem vida em Cristo Jesus, que é o outro ponto. Não tenha medo. Olha o que o texto diz: é testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar. Como assim o primeiro a ressuscitar dos mortos? É o primeiro, porque todo aquele que nele crê, ainda que morra pelo seu testemunho de fé, não permanecerá morto, porque aquele que nele crê viverá para sempre. Alguns irmãos nossos, ao longo da história da igreja, foram presos, condenados, e a única saída era negar o nome de Jesus ou a morte. E eles morreram confessando o nome de Jesus. Por que eles fizeram isso? Porque eles não temiam a morte, eles já tinham a vida. Eles vão ressuscitar. E eles vão estar com seu Senhor, porque honraram Ele até face à morte. Não é diferente do nosso caminho. Nós não devemos temer essa doença, nem a morte que ela traz, porque aqueles que morrem em Cristo, ressuscitam em Cristo. A morte perdeu sua vitória, e a vida reina. Quem crê em mim não morrerá, viverá para sempre. Foi o que ele disse para Marta. Vamos continuar o versículo 5. Toda a glória seja aquele que... Pessoal, eu preciso que vocês leiam isso, porque é nós, né? Então vamos lá. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam glória e o poder para todos sempre. Amém. Quer ver um outro motivo para você não ter medo, mesmo na situação que nós vivemos hoje? Não tenha medo, porque Jesus te ama e porque Jesus nos ama. É mais que individual, é coletivo. Jesus ama a sua igreja, Jesus morreu pela sua igreja. E se você é parte da igreja, você recebe esse amor dentro desse corpo. Jesus nos ama. E Jesus nos ama apesar de nossas falhas, nossos pecados, nosso passado, nossas fraquezas, né? Nossos desvios, mesmo depois de ter entregado a vida para Ele. Ele nos amou antes da fundação do mundo, nos amou quando nos salvou, e nos ama até quando nós caímos. Isso não muda nada. Jesus nos ama, e isso leva embora o medo. O amor lança fora o medo. Quem tem medo de Jesus, quem tem medo do julgamento, é porque ainda não conheceu o amor de Jesus Cristo. É porque ainda não descobriu o quanto Jesus te amou lá na cruz. Se você descobrir, você já não tem mais medo do julgamento, porque você sabe que é filho, sabe que é amado e sabe que o pecado não terá mais domínio sobre você, porque além de te amar, Ele te libertou. Antes de Jesus, a gente vivia fazendo o que a gente tinha vontade, escravo dos nossos próprios desejos. Depois de Jesus,
Nós caminhamos pela fé de que seremos cada vez mais livres do pecado e submissos a Ele através do Espírito. Jesus te ama. E se você ainda não está em Jesus e é escravo de qualquer vício, de qualquer fraqueza humana, Ele está te convidando a ser livre pela fé nele, a experimentar uma nova vida, jogar fora o medo. Sabe como é que Ele faz isso? O texto está dizendo aí, Ele nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Você foi criado por Deus para adorar a Deus. Quando Deus te deu a vida, Ele te deu porque Ele queria que você servisse a Ele todos os dias, apresentasse para Ele uma vida santa e perfeita como Ele merece. O que a gente fez? O que a gente fez com isso? Não, acho que eu vou viver para mim mesmo, muito obrigado. O mesmo caminho de Adão, o mesmo caminho de Eva, nós seguimos na mesma direção. E se você cometeu um pecado só na sua história até hoje, pronto, já não serve. Já não é uma vida santa e perfeita para Deus. O salário do pecado, não é salário de todos os pecados, o salário do pecado é a morte. Mas Ele tanto nos amou, se fez gente, e depois se ofereceu como um sacrifício vivo para pagar a dívida através do seu sangue perfeito, puro, santo. Jesus te comprou da escravidão. Jesus te comprou do pecado. Jesus te comprou para uma vida livre, para se sujeitar a Ele e fazer a sua vontade. E é por isso que Ele merece toda a glória. É por isso que a gente deve entender com muita atenção o versículo 6. Ele, cadê o povo? Fez de nós um reino de sacerdotes. Uau! Além de amar, além de libertar, Ele também nos dá a oportunidade super especial de servi-lo. Quem aqui, na escola, sempre se destacou tirando 10, 10, 10, 10, 10, CDF, primeiro da turma, cadeira da frente, no máximo segunda cadeira? Nossa, essa turminha anda passando longe dessa igreja, não? No primeiro culto, achei 4. No segundo culto, cadê? Uma já sei, não tem mais ninguém? Não. Não é estranho, não? O sacerdote naquela época é esse tipo de gente. Gente iluminada, gente abençoada, gente de sangue azul, que nasceu na família certa. Descendentes de Arão, eram educados debaixo da lei desde a infância, conheciam a palavra de Deus, representavam o povo diante de Deus e Deus para o povo. Viviam no templo, fazendo sacrifícios, fazendo orações, fazendo liturgias, adorando a Deus, consagrando a Ele toda a sua vida em tempo integral. Sacerdotes, um sonho inalcançável para a maioria das pessoas. Aí Jesus Cristo vem e nos ama, vem e nos liberta, e faz de nós que cremos nele um reino de sacerdotes. Todos especiais, todos dedicados em tempo integral, separados para servir a Deus em todo e qualquer lugar. Um sacerdote não era sacerdote só quando ele entrava no templo, ele era sacerdote o tempo todo. Do mesmo jeito que você, que foi amado e liberto por Jesus, é um sacerdote em tempo integral. Você é sacerdote enquanto marido, você é sacerdote enquanto pai, você é sacerdote enquanto filho. Você é especial e representa o reino de Deus. Por isso, um sacerdote não se envolve com as coisas desse mundo. Ele devotou a sua vida para agradar aquele que lhe escolheu, que elegeu ele para esse chamado especial. Você foi escolhido, foi eleito para viver uma missão especial. Não dá para você viver essa missão especial e a sua missão pessoal. Você nem tem esse direito mais, porque Jesus comprou a sua vida. O melhor que você pode fazer com essa vida é dedicá-la com todas as forças a Jesus, em todo e qualquer lugar. Está no trabalho, você é um sacerdote. Está descansando, você é um sacerdote. Até quando você está assistindo TV, você é um sacerdote. Tudo que você faz, você sempre preza para glorificar a Deus acima da sua satisfação pessoal. Amém, meus irmãos? Reino de sacerdotes é o que nós somos. Visamos a glória de Deus porque Ele merece para todos sempre. Versículo 7. Vejam, Ele vem com as nuvens do céu e todos o verão.
até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Assim será. Tão certo como Jesus veio há 2000 anos atrás, viveu numa região, na cidade chamada Nazaré, nasceu numa cidadezinha que existe até hoje chamada Belém, iniciou seu ministério numa cidade chamada Cafarnaum, fez discípulos, pregou para eles e depois morreu sob o poder de Pôncio Pilatos, autoridade romana da história. Do mesmo jeito que isso aconteceu, tão certo como ele veio e viveu, tão certo também como ele subiu aos céus depois de ressuscitar. Ai, pastor, esse papo aí é estranho, hein? Jesus, depois que ressuscitou, apareceu primeiro para uma mulher, Maria. Depois para 2 discípulos no caminho de Emaús, que não o reconheceram, só reconheceram quando ele partiu o pão e deu graças. Aí eles falaram, Jesus, e Jesus sumiu. E eles voltaram correndo, nós encontramos o Senhor. Encontraram os discípulos tudo desesperados, porque eles estavam todos dizendo, Pedro viu, João viu, Maria viu também. Ele deve estar vivo mesmo. E quando eles estavam lá discutindo sobre os últimos acontecimentos, portas fechadas, todos escondidos, quem que apareceu no meio deles? Jesus, vivo, dizendo para eles, eu ressuscitei dos mortos. Sou eu. Tomé não estava lá. Aí foram os 11 contar para Tomé, Jesus apareceu para nós todos agora, nós vimos eles. Eu não estava lá e eu não acredito, eu só acredito. Vamos lá, pessoal? Igual a gente hoje, não, Jesus ressuscitou nada, eu só acredito vendo. Eu vou colocar o dedo, se eu não colocar o dedo e sentir a ferida dele, eu não saber que não é ele. Coisa da cabeça de vocês. Pois quando Tomé estava junto, Jesus apareceu de novo e chamou Tomé, vem cá Tomé. Coloca o dedo aqui na onde eu recebi aqui a lançada aqui. Ele não teve nem coragem de colocar o dedo, ele se ajoelhou e falou, Senhor Deus meu. E Jesus falou, porque você viu, você creu, mas benditos são aqueles que não viram e creram, porque é um fato. Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. E aqui no Apocalipse de João, quase 80 anos depois, Jesus apareceu de novo. Fatos, fatos, fatos. Assim como ele viveu, assim como ele subiu, assim também ele virá. Creia você ou não, os seus olhos verão. Até aqueles que mataram Jesus, até aqueles que o rejeitaram, no último dia vão perceber que estavam errados. Jesus é o Filho de Deus e reina. Todas as nações verão. E esse dia está chegando. O que você sente? O que você sente diante disso? Felicidade ou tristeza? O dia está chegando. Estou falando para você com toda certeza. Se quando João escreveu isso aqui, o dia estava chegando, 2020 anos depois, né? Está perto agora. O dia está chegando. Eu falo isso para você, o que você sente? Alegria? Tristeza? A resposta depende de como você se relaciona com Jesus Cristo agora. Versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é e que era e que ainda virá, o Todo-Poderoso. Ele está usando as letras do alfabeto grego. O alfa é como se fosse o nosso A, o ômega é como se fosse o nosso Z. É aquele que abre e o que fecha o alfabeto. Em outras palavras, Jesus é o princípio de tudo, de onde tudo veio. A história começa com Ele criando, e Ele é o Criador. Ele estava com Deus na criação. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Deus é o início da história, e também é o fim da história. É nele que todas as coisas encontram o seu propósito, e onde tudo termina, para onde tudo converge. Ele é a grande
causa de todas as coisas, o grande fim de todas as coisas, inclusive da sua vida. Você não pediu para nascer, no entanto está vivo. Deus lhe deu a vida, porque essa vida existe para a glória dEle, para se sujeitar a Ele, para servir a Ele, durante todo o momento, e no final, quando Ele voltar, recebê-lo com alegria, por ter dedicado a vida ao propósito certo. Muita gente só vai descobrir isso no último dia, e não haverá mais tempo, mas como nós estamos no tempo da graça, do convite, do perdão, você que está aqui nessa noite assistindo isso, tem a oportunidade de reconhecer que Jesus é o começo da sua vida, é o fim da sua vida, e precisa se tornar também o centro da sua vida agora. Você precisa fazer dele o único propósito, e viver para exaltar, porque ele merece. Ele te amou, ele morreu na cruz por você, ele te libertou do pecado, para você poder viver uma vida santa de sacerdote para Ele. Fatos, fatos e fatos. Se você for procurar outra religião, o profeta do Islã está morto e enterrado, as pessoas visitam a sua tumba. O grande profeta do budismo está morto e o seu corpo foi espalhado por toda a região da Ásia, as pessoas visitam a relíquia. Mas se você procurar o túmulo de Jesus, você vai ter dificuldade de definir se é aqui e acolá, porque não tem corpo nenhum lá, ele está vivo e recebeu o nome que está acima de todo nome. Está vivo nesse momento e disse: vou voltar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Ele governa sobre todas as coisas. E é importante que você se sujeite a esse Deus Todo-Poderoso para receber dele todo o seu favor, todo o reconhecimento e viver no novos céus e nova terra que ele está preparando. O Apocalipse é gostoso de ler, é bom de ler por causa de uma coisa: ele é terrível para quem não tem Jesus, porque ele mostra como termina. Mas ele é uma bênção para quem está em Jesus, porque ele mostra como tudo vai recomeçar. Quem está em Jesus, quando ele voltar, sabe que não haverá mais dor, não terá mais que lidar com pecado, não haverá mais injustiça, não haverá mais motivo para chorar. Novos céus, nova terra, e Jesus ali presente para comungar conosco todos os dias da eternidade. Isso é o que a gente sempre quis. Nosso sonho nós não recebemos nessa vida, nós recebemos na próxima. Essa vida agora é uma vida de testemunho, é uma vida de trabalho, é uma vida de exílio, é uma vida de dedicação a uma missão que precisa ser cumprida, e você foi chamado para isso. Eu quero ver qual é a resposta que você vai dar. Então eu queria convidar você para refletir enquanto a gente canta uma canção. E depois dessa canção eu quero fazer um desafio para você orar junto comigo. Se você já entregou a tua vida para Jesus, se reconsagrando a Ele. E se não, entregando a sua vida para Jesus hoje, fazendo desse momento um momento seu de reconciliação com Ele. Presta atenção na letra dessa canção e depois nós vamos orar. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar.
somos dois ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Você pode procurar em outro lugar, mas você não vai encontrar ninguém como Ele, ninguém que tenha te amado tanto, nem paga um preço tão alto. Você vai procurar, porque você é um adorador e o seu coração procura algo para se desaguar, algo para se derramar. Às vezes você pode fazer o teu carro isso, a tua casa, o teu trabalho, o casamento, o filho, mas nada nesse mundo merece como Jesus merece. Só Ele é santo. Se você quer derramar a sua vida em algo que seja digno, derrama em Jesus.
Adore a Jesus, busque a Jesus, ame a Jesus, sirva a Jesus, sofra por Jesus, cresça em Jesus. E toda essa vida santa se inicia e continua com confissão, com oração, com compromissos renovados. Eu convido você a ficar de pé e orar comigo agora, renovando esse compromisso. Você que nos acompanha, se você não entregou a tua vida para Jesus, hoje pode ser o primeiro dia dessa nova vida de liberdade. Se você entregar o teu coração para Ele, repetindo essa oração comigo, se você clicar no botão dizendo eu entrego a minha vida para Jesus, ou escrever debaixo do vídeo, eu estou entregando a minha vida para Jesus hoje, eu creio nele como meu Salvador, eu quero dedicar a Ele minha vida. Aqui começa a nova história que não tem fim, a história coroada de felicidade e vida plena. Ore comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me amado, muito obrigado por ter derramado o teu sangue precioso por mim. Lava o meu pecado, quebra as correntes que ainda me prendem, me liberta para eu poder viver para o Senhor. Eu quero te adorar como o Senhor merece, e já que o Senhor entregou a tua vida perfeita por mim, eu quero entregar a minha vida imperfeita ao Senhor. Derrama do teu Espírito Santo no meu coração, me dá o poder e a capacidade de honrar o compromisso que eu estou assumindo. Que a tua graça, que a tua paz me envolvam, e que o teu amor leve embora toda condenação, toda culpa, e me traga a certeza de que eu sou teu filho, que eu sou amado, que eu pertenço ao Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Todos aqueles que concordam dizem amém. Agora que você fez isso, você renovou os seus laços com Jesus Cristo, não há razão para ter medo, e ainda é mais fácil louvar e adorar a Deus. Nós vamos fazer isso com mais algumas canções. Eu te convido para adorar a Deus como você foi criado para adorar. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também me és rei. Descansarei, pois sei que é segura em ti, sabe bem
que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Declare isso, igreja. Segura em ti, sabe bem, que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade, Senhor, eu voarei. Eu creio, eu confio em ti, Senhor. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Senhor, obrigado, Senhor, por nos permitir caminhar mesmo em tempos difíceis, sabendo que a Tua presença nos sustenta e nos fortalece. Aleluia, glória a Deus. Nós queremos continuar servindo ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você que se preparou para esse tempo, para adorar ao Senhor dessa forma, gostaria de te dar a oportunidade de fazer isso, também como uma forma de louvor, de adoração ao Senhor. Você que não se preparou, não se sinta constrangido por não ter uma quantia para apresentar ao Senhor, mas continue louvando ao Senhor com o teu coração e se preparando para servir ao Senhor desta forma também. Afinal de contas, esse é um compromisso nosso, como igreja, como membros dessa comunidade, de devolver os nossos dízimos e também de ofertar na casa do Senhor. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode
ofertar e devolver os seus dízimos. Aleluia. Em tuas mãos descansarei, meu coração te entrego. O mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu para sempre. Pertenço a ti, Jesus, razão do meu viver, razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou onde precisa, e se eu sofrer, confiarei, viverei conforme o teu querer e o teu amor pra sempre. Eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em ti. Pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Eu te adoro, Deus. Sim, eu creio em ti, Jesus. Eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver.
quero muito abençoar a sua vida em nome de Jesus. Queria que você colocasse suas mãos assim, ó, para receber a bênção. Senhor, eu te louvo por cada um que está participando desse momento. Te agradeço, ó Deus, porque é uma oportunidade divina que o Senhor preparou e que nós não queremos desperdiçar. Isso abençoa cada homem, cada mulher, jovem, criança, cada um, ó Deus, que ouviu nessa noite um chamado, que sentiu o Espírito Santo renovar ou despertar. Que o Senhor, ó Deus Santo, capacite cada um a manter esse compromisso. Que o Senhor inspire cada um a viver uma semana para a glória do Senhor. Saber te exaltar nas coisas grandes e nas coisas pequenas. Que cada um consiga viver uma vida digna do Senhor. Para que quando esse dia chegar, ser um momento de alegria, momento de festa, de júbilo, momento de descanso, um momento de olhar para trás e perceber que a jornada foi cumprida, que a missão foi realizada. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a graça, o favor, o poder, a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um, hoje e até o dia quando o nosso Senhor voltar. Amém? Que Deus te abençoe, que você vá em paz. Ainda que você não possa abraçar aqueles que não convivem com você, você pode abraçar aqueles que são da sua família, né? E desejar uma semana abençoada. Espero te ver na semana que vem, com a graça do nosso Jesus Cristo.